Versículo 1 ao 7 diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou, e ali o fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, e nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa. Nós queremos participar da Santa Ceia, mas queremos que há uma palavra de tua parte aos nossos corações. Mas, Senhor Deus, fala com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, tomando esse texto por base, nós queremos falar sobre a visão e a responsabilidade que o crente, que todo cristão deve ter. A visão e a responsabilidade do crente. Esse incidente do machado que flutuou nas águas do Rio Jordão mostra também o cuidado e a provisão de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Mesmo nos acontecimentos mais insignificantes da vida normal, da vida cotidiana, Deus está sempre presente para agir nos mínimos detalhes e nos levar a uma profunda experiência com Ele e com o seu poder. Irmãos, o crente precisa ter uma visão da obra de Deus, uma visão daquilo que ele espera acontecer na sua vida com Deus, na sua vida como crente. Nós vemos aqui a visão dos filhos dos profetas. A Bíblia diz que aqui, na verdade, era uma escola dos filhos dos profetas. E nós vemos que ali eles estavam aprendendo, mas eles tiveram uma visão. O lugar começou a ficar apertado, precisava ser ampliado. Os moços tinham uma visão que precisavam ampliar o lugar em que eles viviam. Esta é a visão que Deus quer dar para cada crente. Cada crente tem que ter uma visão de conquista, de ver realmente a sua vida espiritual crescendo, a sua vida como crente melhorando, a sua vida como mulher, como homem, como um cristão, ver ela melhorando em todos os aspectos. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, que a sua vida nunca será maior do que a sua visão. Você precisa ter uma visão daquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Você tem que ter a visão. Aqueles homens, eles tiveram a visão. Nós precisamos ampliar esse lugar. Esse lugar está apertado. Nós precisamos algo maior. Você quer algo maior de Deus na tua vida? Comece a imaginar o que Deus pode fazer através da tua vida. Tenha uma visão daquilo que pode acontecer. Sem visão, você corre o perigo de deixar o barco correr à deriva e você pode ficar
estagnado, estacionado, sem novas experiências, sem algo novo de Deus na tua vida, sem a visão, a sua vida não causará impacto na vida de ninguém. Você precisa ser um canal de bênção, você precisa ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, mas para isso você precisa ter uma visão ampla daquilo que pode acontecer de Deus na tua vida. Irmãos, se a visão da obra do Senhor tomar conta da sua vida, você jamais será o mesmo. A minha oração é para que Deus coloque o projeto de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, venham ser assim delineado, venham ser claro, que cada crente venha entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Propósito de Deus não é apenas que você venha à igreja, ouça uma palavra, vai para casa animado, mas nada mais acontece. O propósito de Deus é que você coloque em prática as palavras e que você possa entender que Deus quer usar você poderosamente. Com a visão de Deus na tua vida, você verá que coisas tremendas vão acontecer. Coisas que você até nunca imaginou antes poderão acontecer na tua vida, se você começar a ter a visão de coisas que Deus pode fazer com você e através de você. Meus irmãos, a visão de Deus na tua vida precisa ser ampliada. Você precisa ter uma visão ampla das coisas que poderão acontecer. Deus quer que você veja além do que é visível. Você não pode ficar apenas vendo aquilo que está diante dos teus olhos, mas pela fé que você possa começar a ver o invisível e ver que Deus tem algo maior para a tua vida. Aqueles moços, eles começaram a ter uma visão mais ampla. Esse lugar pode ser maior. Esse lugar pode ser muito mais amplo, e eles se uniram para fazer com que as coisas acontecem. Irmãos, cada crente tem que ter uma visão mais ampla, e ele precisa se unir para ver realmente o propósito de Deus ser realizado na igreja como um todo. Deus quer ampliar o seu horizonte, Ele quer mostrar novas perspectivas do que Ele pode fazer através da tua vida. Deus quer intervir na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, para que você tenha a visão, para que você venha ter discernimento, para que você venha ter a compreensão daquilo que Ele, Deus, deseja realizar através da tua vida. Através de você, você é o canal competente para coisas tremendas acontecer nos céus aqui da terra. Irmãos, Deus não vai usar o não crente, Deus não vai trabalhar através dos não crentes, Deus vai trabalhar com a sua igreja. Você é o canal competente para Deus usar, para Deus capacitar, para Deus habilitar, para que coisas tremendas venham acontecer em nossa cidade. Mas você precisa ter a atitude que esses homens tiveram. Eles tiveram uma atitude de realmente ampliar aquele lugar. Eles falaram: vamos, pois, até ao Jordão. Isso fala de senso de unidade. Irmãos, a igreja ela só pode crescer se ela estiver unida. Nós vemos que o senso de unidade precisa permear a vida de cada crente. Eles tinham conhecimento que a obra necessitava ser ampliada, mas não era trabalho para apenas uma pessoa, era trabalho de todos, era uma cooperação de todos.
Por isso eles falaram: vamos até o Jordão. Não era um só, era todos. Igreja nenhuma, departamento nenhum, ministério nenhum da igreja vai conseguir ir muito longe se não tiver a unidade. Irmãos, todo o departamento da igreja, todos só terão grande crescimento se no seu meio houver a unidade. Porque se não houver a unidade, a cooperação vai sendo travado, vai sendo estagnado e vai perdendo o vigor e não vão ser alcançados os propósitos que precisavam ser alcançados. A unidade e a cooperação sempre vão fazer a diferença dentro de qualquer departamento, no meio da igreja. Sempre a unidade, a cooperação de todos que vão fazer a diferença. As coisas acontecem quando o povo está unido. As coisas acontecem quando há cooperação de cada crente. Irmãos, o crescimento dessa igreja depende da tua unidade, depende da tua cooperação. O crescimento dessa igreja passa por você, irmão. Ou você vai ser aquele que vai estar cooperando, ou você será um obstáculo para o crescimento dessa igreja. Quem não está junto, quem não está unido, quem não está cooperando, se torna um obstáculo. Eu sou um obstáculo ou sou um cooperador? Cooperador não é apenas aquele que tem um título de cooperador. Cooperador é todo crente lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que quer ver almas sendo salvas, que quer ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Aqueles moços falaram: tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Todos precisavam pegar uma viga para ajudar na construção de uma nova habitação. Eles queriam ampliar a casa dos profetas, e eles precisavam pegar cada um trouxe uma viga, cada um cortou uma viga, cada um trouxe uma viga. Viga fala de firmeza, fala de segurança, fala de sustentação. Eles trouxeram aquelas vigas para ampliar a casa dos profetas, para ampliar o lugar que eles estavam. Viga fala de firmeza. Irmãos, cada um de nós precisamos pegar essa viga. Todos tinham que pegar essa viga para a edificação, para a ampliação da casa dos profetas. Todos tinham a responsabilidade, a consciência que precisavam cooperar para alcançar o objetivo de ampliar aquela casa. Todo crente, irmãos, precisa ter essa consciência. Eu preciso ser canal de bênção na igreja. Você foi chamado para ser bênção, irmãos. Você foi chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Você não foi chamado para ser um murmurador. Você não foi chamado para ser um crente leviano. Você não foi chamado para dar mau exemplo. Você não foi chamado para ser um crente, como alguém diz aí fora, meia boca. Não, você foi chamado para ser homem de Deus, mulher de Deus, crente fervoroso, canal de bênção. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. Você é crente, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você precisa honrar esse título de crente. Ah, mas eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou auxiliar, ninguém. Você é crente, irmão. Ninguém vai para o céu por ser pastor, por ser presbítero, por ser diácono. Não, irmãos. Vai para o céu por ser crente. Crente. Aleluia. Vai para o céu por ser servo bom e fiel. Aleluia. Os moços tiveram a percepção de não ir a lugar algum
também sem a presença de Eliseu. Eles falaram, tiveram a visão de ampliar, e me chama a atenção que eles chegaram ao profeta, ao líder, ao Eliseu. Falaram: Eliseu, o lugar aqui está apertado, nós precisamos ampliar. O profeta olhou, disse: não, o quê? Pode ampliar. Mas, profeta, você precisa ir conosco. Eles não fizeram nada sem a autorização do homem de Deus. Irmãos, em qualquer lugar ou trabalho, sem a presença de Deus, sem a presença, sem a submissão à liderança que Deus levantou na igreja ou na cidade, é tragédia na certa. Se eles não tivessem levado o homem de Deus, o profeta, lá aconteceu um problema, e eles precisaram do homem de Deus. Seria uma tragédia se o homem de Deus não estivesse presente. A qualquer coisa, você precisa ser submisso. É a submissão ao homem de Deus, ao líder que Deus colocou na igreja, ao seu dirigente, ao seu pastor, que vai realmente fazer a diferença na tua vida. Muitas pessoas não se dão conta desta questão de obediência na Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus, que diz: obedecei vossos pastores. Muitas pessoas têm vida enrolada, não vão para frente, vivem uma vida patinando, vivem uma vida sempre com problemas terríveis, porque desobedecem aquilo que a Bíblia diz: obedecei vossos pastores. Seja pastor cara fechada ou não, você precisa obedecer vosso pastor. A obediência ao vosso pastor vai dar crescimento, vai trazer bênção, vai trazer alegria, e Deus vai te abençoar, porque é promessa de Deus abençoar aqueles que têm estima e em consideração aqueles que presidam no trabalho. Em qualquer lugar que você for, não esqueça da presença de Deus e da obediência aos vossos pastores. A decepção, a derrota vai ser algo normal, vai ser algo natural na vida de pessoas que não submetem-se ao seu líder, à sua liderança, ao seu pastor. Não dê nenhum passo, meu irmão, não dê nenhum passo sem a presença, sem o consentimento da sua liderança. Não faça coisa escondida, sem o seu pastor ficar ciente. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Obedeça a vossos pastores. É a Bíblia que diz. Quantas pessoas poderiam ser um sucesso? Quantas pessoas têm inteligência e poderiam fazer e somar muitíssimo, mas muitíssimo, muitíssimo no reino de Deus, mas vive uma vida de altos e baixos, vive uma vida de fracasso, derrota e decepção, porque não aprenderam a submeter aos seus pastores. Ah, mas meu pastor nem sabe quase ler, não sabe nem quase pregar, não sabe. Não importa, é o homem que Deus colocou na frente do trabalho. Obedeça seus líderes, e você será bem-sucedido, e você será abençoado. Nós vemos a responsabilidade de um homem. A Bíblia diz que entre aqueles filhos profetas, tinha um homem que pegou um machado emprestado. Naquela época, o machado, o ferro, era algo muito escasso, e era de um grande valor, de um valor para aquela época incalculável. E a vizinhança confiava nesse moço. Por esta razão, ele conseguiu emprestar o machado, que naquela época tinha um valor financeiro muito grande. Mas este homem, ele tinha palavra, era um homem que tinha exemplo. A vizinhança confiava nele.
E quando eles foram para cortar vigas, cortar madeira lá na beira do Rio Jordão, ele pegou um machado emprestado, porque era raro ter machado naquela época. E alguém emprestou porque era um homem que tinha lastro, tinha palavra, tinha exemplo. Quando o machado caiu no Rio Jordão, o moço mostrou toda a responsabilidade. Ele ficou muito aflito e ele deu um grito: ah, meu Senhor! O machado era emprestado. E ele correu ao homem de Deus para lhe ajudar. As responsabilidades, nos mínimos detalhes da vida cristã, é que vão levar você a grandes conquistas em todas as áreas da vida. Crente tem que ter responsabilidades com seus atos, com suas atitudes. Crente que não tem responsabilidade vai dando mau exemplo, vai sendo um impedimento para pessoas virem à igreja. Mas esse homem, ele tinha responsabilidade. Quando caiu o machado na água, ele sentiu toda a angústia. E ele deu um grito de desespero: ah, meu Senhor! O machado era emprestado. Ele sabia o valor daquilo, e ele sabia que não era dele, e por isso ele deu aquele grito, porque ele sabia que ele precisava dar conta daquele machado. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, que Deus tem compromisso com um crente que é responsável. Deus tem compromisso com um crente que tem responsabilidade com aquilo que ele faz na sua obra, desde tocar um instrumento, desde cantar num coral, desde subir aqui nessa tribuna para fazer a leitura de um versículo ou fazer uma oração, desde quem está na porta até o púlpito. Mas não é só quem tem atividade. Todo crente tem uma atividade na igreja, porque todo crente foi chamado para fazer discípulo, todo crente foi chamado para ir e pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, Jesus disse. E ele também diz: eu vos chamei para fazer discípulo. Irmãos, crente responsável por pequenas coisa hoje, sobre o muito será colocado amanhã. Deus tem compromisso com quem tem responsabilidade. Qual o teu crédito e confiança que você tem diante dos teus vizinhos, diante dos teus colegas, diante dos irmãos, na cidade, no bairro, na rua, no trabalho, onde você vive, aqui na igreja? Qual é o teu crédito? Porque nós estamos vivendo época que muitos crentes não têm mais crédito, porque a sua palavra não é mais palavra de cristão, não é mais palavra de crente que é sim, sim e não, não. O milagre aconteceu para mostrar ao moço que Deus se interessa por todas as coisas na nossa vida. E Deus viu os detalhes da responsabilidade daquele moço. Nós estamos vivendo dias complicados, onde pessoas já não têm tanta confiança nos crentes. Tem muitos que não confiam mais nos crentes. E o pior, irmãos, que tem firmas de crente que diz: não, eu não quero ter crente na minha firma. Ele é crente. É o Domar, não quero ter crente na minha filha. Porque o crente mistura a fé com o trabalho. E porque tem liberdade daqui na igreja chamar irmão, 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 e confunde as coisas. Mas lá fora ele tem que ser um exemplo de trabalhador. Tem que ser responsável por tudo aquilo que chega às suas mãos para fazer. E tem crente que não tem mais essa responsabilidade. Esse moço, ele conseguiu o machado emprestado
porque era um homem de palavra. As pessoas conheciam o exemplo dele. Hoje, irmãos, você tem crente que você emprestar alguma coisa para ele, é você perder a amizade com ele. Você perder a amizade. Porque daí ele não vai pagar, não vai fazer, e daí corta a esquina, não vem mais nem na igreja. Aí eu vou na igreja, vou encontrar a pessoa lá. Que isso não seja com você, né, irmãos? Que você seja como esse moço, responsável por aquilo que chega às tuas mãos, principalmente aquilo que não é teu. Aleluia. O machado caiu nas águas do Jordão. Irmãos, eu quero trazer uma palavra mais espiritual para esse machado que caiu nas águas. Quantas coisas nós podemos perder no decorrer das nossas vidas, se nós não cuidarmos. Tem crente, irmãos, que está perdendo alguma coisa. Eu até posso dizer que aquele moço, ele era responsável, mas ele teve o descuido no momento ali, de não olhar como que estava o machado, se estava firme ali no cabo. Ele mostrou responsabilidade, porque ele sabia que o machado não era dele, mas ele precisava perceber como que estava a firmeza do machado ferro no cabo, e houve, por certo, um pequeno descuido. Por isso, ele logo foi ao homem de Deus. Isso mostra que por mais que você seja fiel, você pode ter um descuido, um vacilo, mas no meio do vacilo, corra ao homem de Deus, corra a Deus, que Deus é o socorro bem presente para te ajudar. Só que tem pessoas que estão perdendo coisas e não estão se importando. Irmãos, tem pessoas que no decorrer da sua jornada cristã, perderam a santidade. Aquele ser separado para Deus. Cada um de vós, a Bíblia diz, saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra. Tem crente que perdeu a santidade, e não está correndo ao homem de Deus, não está correndo a Deus, não está clamando a nada. A sua vida está indo. Ele não foi de atrás da santidade que ele perdeu. Outras pessoas, irmãos, perderam a presença do Espírito Santo. Não existe algo mais terrível na vida de um homem do que perder a presença do Espírito Santo, não sentir mais a presença do Espírito Santo. O salmista Davi, ele, num dos salmos, ele corre a Deus, porque no meio da caminhada ele falhou, no meio da caminhada ele perdeu aquela alegria do Espírito Santo, e ele logo foi a Deus e disse: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, dai-me, eu não sinto, eu perdi aquela alegria da salvação, volta a dar-me a alegria da salvação. Tem pessoas que perderam a alegria da salvação, já não sentem mais alegria, não sentem alegria, perderam-se, e não, parece que não sente necessidade de clamar ao homem de Deus. Irmãos, o Hebreus ele fala, porque a bem da verdade que muitos já perderam até a salvação, não tem certeza se serão salvos, não tem certeza da sua salvação. E Hebreus falou: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos? Como você vai escapar se você negligenciar essa tão grande salvação? Você perdeu a salvação e não sente necessidade de voltar a sentir aquela alegria da salvação. Mas que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida, e que você dê liberdade para sentir essa alegria novamente. Irmãos, tem crente que perdeu a moral, irmãos. A bem da verdade,
Quantas pessoas que estão perdendo a moral, caíram, e não sentem mais vergonha daquilo que estão fazendo, não respeitam ninguém, suas vestes são extremamente indecentes, provocativas ao sexo oposto, são namoros e relacionamentos totalmente fora dos padrões bíblicos, vive uma vida no dia a dia totalmente distorcida dos preceitos bíblicos e não sente necessidade. Perderam a moral, não tem mais moral como crente para falar alguma coisa, porque a sua vida, o seu exemplo é péssimo, é errado. Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que nunca venhamos perder a moral, irmãos, que possamos ser pessoas que venhamos ter a moralidade. Tem pessoas que perderam a integridade, irmãos, aquela retidão, aquele caráter ilibado, não são mais pessoas íntegras. Mas Deus disse: olha para o meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem reto. Irmãos, será que Deus pode dizer para você: olha para o meu servo, é íntegro, é reto? Tem pessoas que perderam e não sentem necessidade de buscar. Esse homem perdeu o machado, mas sentiu a necessidade: eu preciso buscar. Quantas pessoas perderam o temor ao Senhor, irmãos? Temer ao Senhor é desviar do mal. Temer ao Senhor é reverenciar a autoridade de Deus. Temer ao Senhor é obedecer a sua santa palavra. Temer ao Senhor é evitar toda sorte ou forma de qualquer mal ou maldade. Temer ao Senhor é desviar do caminho tortuoso. Tem pessoas que perderam esse temor. Não há mais temor no Senhor. O pior, irmãos, que tem crente que está perdendo a fé. Esse é um momento complicado na vida cristã, quando o crente perde a fé, já não acredita mais em nada, já não acredita mais nas promessas de Deus, já não acredita que a palavra de Deus pode ser real. Quantos que não acreditam mais em nada, perderam a pureza da fé, entraram pelo caminho da incredulidade, da dureza de corações, já não tem mais fé. Não tem mais fé na palavra, não tem mais fé na volta de Cristo, não tem mais. Perderam não só fé, perderam a esperança. Irmãos, muitos crentes já não têm mais esperança de nada. A bem da verdade, que vivem apenas naquilo que estão vendo, mas a esperança em Cristo e nas promessas não existe mais. Mas eu quero dizer que o crente, ele tem a viva esperança de Cristo, da volta de Cristo. Isso é um baluarte a nossa fé, é toda a nossa segurança, está na esperança que Ele vai voltar, e que nós vamos morar com Ele para todo sempre. Irmãos, não perca a esperança, não perca a sua fé, irmãos. Eu lamento que muitos jovens, quando vão para a faculdade, principalmente as faculdades que lidam com áreas humanas, desde psicologia, filosofia e outras. Primeira coisa que eles chegam lá, os professores que estão lá, primeira coisa que eles vão ensinar é tirar Deus da mente e do coração das pessoas. Primeira coisa que eles vão falar é querer provar, entre aspas, porque não se prova, mas querer dizer que Deus não existe e que isso foi coisa fabricado por homens. E tem jovens, irmãos, que serviam a Deus conosco, que oravam, até alguns, quem sabe, falavam em línguas, mas foram para essa faculdade, parece que não estavam estribados, firmados na palavra do Senhor, e deixaram essas filosofias e achismos ditos por alguns professores entrar nos seus corações e perder a fé, e não
não têm mais fé, não acreditam mais na palavra de Deus. Perderam, irmãos, e só tem um remédio, é clamar ao Senhor, é clamar ao homem de Deus. Mas quantas pessoas que perderam também a humildade, quantos que perderam a simplicidade do Evangelho, e assim estão vivendo no orgulho, na soberba, na vaidade espiritual, na vaidade física. O orgulho, irmãos, é um sentimento perverso que ocorre quando a pessoa está vivendo uma vida fora dos preceitos divinos. Quantas pessoas perderam a humildade, aquela simplicidade de ser crente. E hoje, não, aquele culto já não me serve mais. Aquele culto, o tipo do culto já não faz mais parte da minha maneira de ser. Não, esses cultos assembleianos são muito não sei o quê, né? O culto já não é mais para mim, e já tem que ter um culto especial para A, especial para B, especial para C. Perder a simplicidade do Evangelho, irmãos. Mas Deus é o Deus que opera e fala nas vidas e nos corações. Irmãos, não perca a humildade e a simplicidade do Evangelho. Não perca, irmãos. Quando se perde a simplicidade do Evangelho, a pessoa passa a ser a pessoa amarga, passa a ser uma pessoa crítica, passa a ser uma pessoa insensível. Nesse estágio, o mesmo acha defeito em todos, e o defeito sempre está nos outros, nunca nele. Sempre está na liderança, sempre ele quer culpar os outros pelas suas próprias fraquezas e derrotas. Mas que Deus te livre, e que você nunca perca a humildade, e nunca perca a simplicidade do Evangelho. Irmãos, a tristeza é que tem gente perdendo a alegria de estar na igreja, a alegria de vir à casa do Senhor. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sente alegria por vir à casa do Senhor, irmãos? Tem pessoas que perderam essa alegria, não sentem mais alegria. Irmãos, quando as pessoas deixam o pecado entrar na sua vida, há uma anemia espiritual, as pessoas vão ficando fracos na fé, e assim perde a alegria de cultuar ao Senhor, perde a alegria de estar na igreja, se unindo com os irmãos. A não ida ao templo, irmãos, quando se tem condições para vir, já é um pecado. E trocar a adoração a Deus por outras coisas é um indicativo que a vida espiritual não está boa, e pode até ser idolatria. Irmãos, as pessoas estão perdendo a alegria de estar na casa do Senhor, e quando se perde um culto, se perde uma bênção. Irmão, só não venha na igreja se você tem um outro compromisso sério, que não pode estar mesmo. Caso contrário, esse é o lugar para você vir, esse é o lugar para você sentir alegria, esse é o lugar que Deus vai falar contigo, esse é o lugar para a tua fé ser renovada, esse é o lugar para Deus te abençoar. Aleluia. O profeta perguntou àquele moço: onde caiu o machado? Ele levou o moço a refletir. O moço teve que refletir o local onde ele perdeu. Ele teve que analisar, pensar, aonde foi o lugar. E ele se foi aqui, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te, irmãos, quando você começou a perder, quem sabe, a fé, perder aquela alegria da salvação, perder a alegria de estar na casa do Senhor, a perda de algo valioso precisa ser lamentado. Quando você perder alguma coisa, você precisa lamentar. Aquele moço lamentou, ele disse: ah, meu Senhor, eu perdi o machado. A perda daquilo que não nos pertence deve ser chorado, deve haver sensibilidade, porque eu quero dizer que a salvação, que a presença do Espírito Santo, todos esses dons que Deus te deu, são emprestados, irmãos, não são nossos. Deus te deu, mas vai pedir conta um dia. Meus irmãos,
Muitos não têm chorado as suas perdas, dos instrumentos que Deus te usou como instrumento, com dons, com talentos, com habilidades, com ministério. Deus um dia lhe outorgou, mas um dia você prestará conta daquilo que Deus te deu. Deus te deu habilidade para tocar, Deus um dia vai pedir conta. Deus te deu habilidade para cantar, Deus vai pedir conta. Se você fez com amor, você fez com zelo, você fez com dedicação. Deus deu habilidade a todos. Todos receberam aqui um talento. Do púlpito à porta, todos receberam pelo menos um talento. E Deus vai pedir para que um dia nós venhamos prestar conta desse talento. Os nossos dons e habilidades são como ferramentas de trabalho que não são nossos, são emprestados, que você deve usar para o crescimento da obra de Deus. E qualquer descuido, irmãos, é uma queda, nós vamos perder. Mas eu quero dizer, mesmo com todos os defeitos, erros, falhas, mesmo que você venha cair, mesmo que você venha tropeçar, eu quero dizer que o Senhor, nosso Deus, quer devolver essa ferramenta para você, quer fazer você ter esse instrumento novamente, no nome do Senhor, que você possa entender o que o Senhor disse. É necessário, irmãos, chegar o momento da tua vida, da nossa vida, que nós precisamos clamar ao Senhor. Você não pode se contentar com uma vida a menos daquilo que Deus quer para você. A ação dos céus começa quando as pessoas clamam, quando as pessoas têm a atitude de clamar a Deus. Clame ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Clame ao Senhor e um avivamento dos céus virá sobre a sua vida. Quando o moço clamou ao homem de Deus, a solução chegou. Você quer solução para a tua casa, você quer solução para a tua família, você quer solução para a tua vida, clame ao homem de Deus e algo vai acontecer na tua vida. O homem de Deus perguntou: aonde caiu? E Eliseu, ele jogou um pedaço de madeira e o machado flutuou. Então o moço estendeu a mão e o tomou. Muitas coisas que você deseja que venha acontecer na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, depende exclusivamente de você, irmãos. Para quem você está clamando? A quem você está clamando? Basta apenas obedecer. Aquele homem Eliseu disse: levanta, e ele levantou, e o Eliseu, o profeta, jogou um pedaço de madeira, e o machado flutuou, e ele levantou-se, o moço levantou e pegou o machado. Irmãos, pegue de volta aquilo que Deus te deu e que se perdeu no meio da caminhada, aquele ânimo, aquela motivação, aquela alegria que você tinha em ser crente. Podia estar fazendo frio, podia chover, podia fazer calor, você vinha para a igreja e não reclamava. Irmãos, quantas pessoas aqui andavam quilômetros a pé até para vir à casa do Senhor, mas hoje está difícil, né, irmãos? Eu quero dizer que o Senhor já estendeu o madeiro da cruz para reerguer a sua vida, aleluia, para reerguer seus talentos, para reerguer realmente aquele potencial que está adormecido dentro da tua vida. Deus já jogou o madeiro da cruz, e através desse madeiro você tem acesso para ser uma bênção. Não devemos pecar nunca, é claro, mas se pecarmos, temos junto ao Pai um advogado que é Jesus Cristo. Jesus está aqui para renovar a tua vida e levar você a ser um canal de bênção na vida de todas as pessoas. É tempo de você ser uma bênção, de você ser um instrumento nas mãos do Senhor. O milagre, a vitória de Deus está mais perto do que você pensa, mas é preciso agir. O profeta disse ao moço: levanta. O moço levantou e
pegou o machado, estendeu a mão e pegou o machado. O moço ouviu a palavra, obedeceu e agiu. Irmãos, você está ouvindo a palavra, mas você não pode só ouvir, você precisa agir. O moço ouviu a palavra do profeta: levanta. Ele agora agiu, ele levantou e pegou o machado. Você não pode ficar parado, faça a tua parte e você vai perceber o agir de Deus de maneira extraordinária na tua vida. Aleluia. Deus quer agir na tua vida. Ficamos em pé nesse momento. Irmãos, todos os talentos, todas as habilidades, todos os dons que você tem, não é apenas esforço teu, são talentos e habilidades que Deus tem outorgado para você. Chegará o dia que Deus vai pedir conta, porque Ele emprestou esse dom para você. Ah, pastor, eu toco porque eu me esforcei. Quantas pessoas se esforçaram e não conseguem, não tem aquela habilidade para tocar como você? É claro que precisa de esforço. Os moços se esforçaram para cortar a madeira, mas ele tinha que dar conta do machado porque era emprestado. Os talentos que Deus te deu são emprestados. Os talentos que Deus me deu são emprestados. O ministério que Deus nos deu, que deu a esses homens, são emprestados. Todos nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos, como pastores, como evangelistas, como obreiros. Nós teremos que prestar contas ao Senhor. E a Bíblia diz que é muito dado, muito será requerido. Deus deu um talento para você. Deus deu uma habilidade para você. Em alguma coisa, você tem uma habilidade dada por Deus, que você pode colocar isso nas mãos de Deus. Coloque essas habilidades, esses talentos, essas vocações, coloque isso na mão do Senhor. Você vai ver que a produtividade será muito maior. Você vai ver que coisas extraordinárias de Deus vão acontecer na tua vida. Agora, não esqueça, tudo que você fizer, leve o homem de Deus junto. Quer dizer, leve a presença de Deus. Clame ao homem de Deus. Se acontecer qualquer coisa, você tem a quem clamar. Clame ao homem de Deus, e o socorro virá na tua vida. Aleluia. Aleluia. Como que está a tua vida como crente, irmãos? Como que as pessoas, teus vizinhos, amigos, colegas de serviço, colegas de aula, como eles estão vendo você? Eles estão vendo você como um moço de Deus, uma moça de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Aquele homem tinha um machado que era emprestado, mas ele tinha responsabilidade. Ele sabia que precisava prestar conta daquele machado. Por isso ele gritou desesperadamente: ah, meu Senhor! Era emprestado. Ele precisava prestar conta daquele machado. Você precisa prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai prestar conta daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pastor Davi. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, diante da Tua presença, nos humilhamos, Senhor,
pois a Tua palavra penetra, Senhor, no profundo dos nossos corações. E nesta noite fomos chacoalhados, fomos exortados, e diante de Ti, Senhor, reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos as nossas purulências, as nossas deficiências, a frouxidão que muitas vezes, Senhor, tem existido em nossas vidas. E diante da Tua palavra reconhecemos que precisamos melhorar, precisamos voltar atrás e recolher pelo caminho da fé aquilo que muitas vezes, Senhor, deixamos caídos no chão. Nesta noite, Pai Santo, Deus justo, usa mais uma vez de misericórdia com Tua igreja, homens e mulheres que estão diante de Ti, Senhor, que oram comigo neste momento. Senhor, nós pedimos perdão, perdão porque somos titubeantes, perdão porque somos ociosos, perdão porque somos falhos, somos imperfeitos, e muitas vezes, Senhor, trocamos o que é sagrado por aquilo que é banal, trocamos aquilo que é permanente por aquilo que é efêmero, trocamos a comunhão contigo pelos prazeres e ofertas desta vida. Senhor, mas nesta noite fomos aconselhados pela Tua palavra, fomos exortados, fomos chacoalhados. Ó Deus, estenda as Tuas benfazejas mãos, Senhor, e faça flutuar em nossos corações aquilo que caiu, aquilo que afundou, aquilo que estava frouxo, aquilo que perdemos, Senhor, porque teremos que prestar conta diante de Ti. Não será o pastor Newton, não será o ministério local, não será, Senhor, aos oficiais da igreja, mas será diante de Ti naquele dia, quando cada vida, cada homem, cada jovem, cada adolescente, cada senhora, cada moça que aqui está, terá que comparecer perante o tribunal de Cristo, e nós teremos que apresentar a Ti os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que recebemos, Senhor, para realizarmos na terra, para a glorificação do Teu sagrado nome. Pai, usa de misericórdia, visita o Teu filho, visita a Tua filha, visita o Teu servo que rasga o seu coração e suplica uma vez mais misericórdia. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor, venha nos banhar com o Teu sangue, venha nos purificar, removendo toda chaga, toda purulência, tudo aquilo que é asco, tudo aquilo, Senhor, que é sujo e nausebundo de nossas vidas, mas que nesta noite, acima de tudo, possamos sentir novamente a comunhão com o Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, sentir o toque suave das Tuas mãos, que possamos ouvir o sussurrar da Tua voz nos nossos ouvidos, que possamos nos quebrantar diante de Ti e sair daqui, Senhor, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. A noiva do Cordeiro diz amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite.